Geral 98, mais uma edição. Recebo um grande amigo, grande empresário, né? Otávio Amorim Barbosa. Tudo bom, Isso Otávio? aí. Otávio Amorim Barbosa. Muita Beleza, gente- Marcelão? Muita gente conhece como Otávio ou não? Muita gente me conhece como Otávio e, ao mesmo tempo, como Piruá. Não tem, assim, o Otávio é escondido, não. O pessoal me conhece como Otávio também, mas Piruá... E por que Piruá? Piruá, cara, o Piruá é o resto da pipoca mesmo. Exatamente. Pelo Mas por que seguinte- você ganhou esse apelido tão inusitado? Meu pai era o pipoqueiro da cidade. Ah, então tem algo, né? Então, meu pai era o pipoqueiro da cidade. Enquanto era criança, os colegas começaram lá, o Paulinho Pipoca e o Otávio Piruá. E ficou. Você não Apelido acha ruim, bacana. não? De forma alguma. Acho até uma homenagem, sim, porque faz parte da história. Faz parte. Otávio, você se considera na história de São Gotardo na internet? Sim, a gente faz parte aí da história da internet de São Gotardo, sim. Quanto tempo você mexe com... Você está no meio? Bem, eu acredito, assim, a memória da gente às vezes nos Falha, né? engana, né? Mas tudo indica que eu comecei a trabalhar, assim, em final de 99. Tive o período aí de 99 até 2009, uma certa férias, né? E agora, em 2020, o Luiz Sérgio me chamou para trabalhar Chamou, com né? ele, em época de pandemia, até agradeço ele, me ajudou bastante na época de pandemia. E estamos aí na ativa de novo. Deixa eu te perguntar. Para os mais novos que vão acompanhar aqui no canal do YouTube da 98, o Geral 98, internet discada. Discada. Como é que funciona isso? De escada. Quando comecei a trabalhar, o Marcelo, a internet aqui era de escada. O cliente, para ter internet, tinha que ter o computador com modem, né? E uma linha telefônica. No momento que estava conectado à internet, a linha telefônica dele estava ocupada fazendo aquela comunicação com o provedor. E assim, já fizemos aí uma grande evolução na época, enquanto trabalhava, eram 16 modems totalmente analógicos, cada um tinha uma linha telefônica nele, daquele barulho simbólico, né? A pessoa ouvia aqui Você lembra do na barulhinho? casa. Era... Tim, 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 tim. Tim, tom, tim, tom, tim, E tinha que ia. esperar. Aqui Aí ele conectava. conectava. E o que acontecia? Esse barulho, realmente, na época lá, se a gente tirasse o telefone do gancho, esse barulho estava sendo transmitido, né? Tava. Modulando pela linha telefônica. A gente ouvia aquele barulho até sincronizar com o provedor. Mesmo na época de escada, depois nós fizemos aí, já passou para o discado digital, né? Que aí já passou para 45 linhas digitais, já conseguia mais velocidade. No início era o S Robotics, que era 16K que você conseguia de velocidade se não tivesse perda ainda nessa transmissão por linha telefônica. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Mas naquela época era um avanço sensacional. Cara, Para a época. Eu te digo assim, não foi eu que inaugurei. Na época foi a turma aqui e eu acredito que foi bem assim no início que São Gotardo teve... A discada. Quando apareceu no Brasil, São Gotardo já estava assim, implantando também, não ficou há muito tempo, não. Não vamos falar assim de grandes centros, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, São Paulo, mas assim, a partir que ela começou a andar São Gotardo, o pessoal aqui já teve essa visão de implementar a internet aqui. Agora me explica como aconteceu essa transição entre a internet discada e a internet via rádio e como você descobriu, como você chegou a ter e colocar uma via rádio que na época, se a discada era inovação, a via rádio era um Fusquinha e uma Ferrari, né? Da mesma forma assim, que São Gotardo entrou nessa internet discada, assim, com pioneirismo, também foi da mesma forma no rádio. Sempre havia necessidade de maior velocidade Exato. no início, igual eu te falei, tinha 16K e teve essas linhas digitais telefônicas que já passou a ser 56K, aí acabou o limite de velocidade na discada. Não houve tecnologia a partir de 56K no discado, além de 56. Morreu aí. Então,
já estava começando a ter fotos, alguns vídeos na internet, e isso em 56K não carregava. Para Não, fazer um download, desculpa, não, tranquilo. para fazer um download de uma música, não sei se você lembra no discada, Lembro, ficava lembro. 3, 6 horas, Eu deixava lembro. quase que a E não madrugada, dava, né? e não dava. Se não caísse a ligação. Então, já estava havendo essa necessidade, e a tecnologia assim que a gente conseguia implantar era o via rádio. Estava aparecendo umas coisas aí dos Estados Unidos, muito bacana. O pessoal já tendo até Wi-Fi residencial, e a gente buscou essa tecnologia. Na época aqui, era Araxá, Sacramento, o Pará de Minas, assim, que a gente tinha conhecimento. Nem Patos né? ainda tinha a internet, a rádio. E a gente correu atrás e conseguiu. Foi você que foi atrás? Foi. Eu tive assim, um auxílio de alguns colegas. Claro, mas você né? teve iniciativa. A família aí de Pimenta, o Renato, o Márcio, o Vinícius da Tricom. A gente teve assim essa curiosidade de buscar essa tecnologia. E como é que funcionava? Para a internet, explica-se para a galera que vai nos acompanhar. Para a internet chegar na casa da pessoa, tinha que ter o quê? Uma torre, o que era? Como é que funciona? Tinha no provedor mesmo, a central, né? Isso a gente distribuía para as torres e as torres para os clientes. Chamar Access Point ao ponto de acesso, ele transforma simplesmente aquele cabinho azul hoje para um sinal Wi-Fi. O AP é isso, fazer essa ponte, essa bridge. Então, a tecnologia básica era isso. Mas, assim, a gente pegou os primeiros. Começou o nome da frequência, né? Como é que chamava? Era a SGNet. 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 A SGNet, quando eu trabalhava, ela era do Colégio Pitágoras, né? Eram 4 sócios. Depois teve lá um sócio, não estava fazendo mais parte. O pessoal do colégio assumiu a parte dele do colégio e me venderam esse 1/4 dele. Aí, com o tempo, a gente foi negociando o resto. Uma turma muito bacana do Pitágoras lá. Então, a gente pegou, assim, a primeira família do Wi-Fi, que é o 802.11. Hoje tem o 811A, B, G, N, AC e AX, que é o Wi-Fi 6. Mas então, nós começamos com a primeira tecnologia Wi-Fi que teve. E isso era equipamentos absurdamente caros, velocidade mínima, um access point, assim, na sua melhor situação, conseguia 11 mega. Mas assim, era o rádio lá transmitindo a 11 mega, ali a gente tinha clientes embaixo daquele 11 mega. Então, mas assim, já ultrapassava, já estava além da velocidade. Tinha um negócio que o pessoal falando que deixava para trabalhar ou ver algumas de madrugada, que tinha pouca gente conectada. Tinha isso também? Exatamente. Que a realidade a torre lá tinha vários painéis com velocidade de 11, mas vamos supor, você está aqui conectado nesse painel de 11 mega na época, né? E vamos supor, você já estava concorrendo ali com uns 30 clientes. Na hora que tinha menos gente, assim, realmente você conseguia uma conexão mais estável, com mais velocidade. Tá, naquela época lá, você conseguiu cobrir toda São Gotardo ou era mais central? Nós começamos com 2 pontos de início e assim foi. A gente depois conseguiu outros pontos, sim, vai cobrir São Gotardo toda, áreas rurais, Guarda, aquele polo industrial lá do PADAP, né? Já cobria tudo isso. Mas foi assim, foi aos poucos. Aos poucos. Não foi implantado tudo E de uma essa vez. época aí da internet via rádio com você durou até quanto tempo? Eu parei em 2009 e ainda era o rádio. Né? Na época que eu parei... Ainda tens? Tem, internet rurais hoje, trabalho em rádio, evoluiu muito. Hoje você consegue velocidade bacana em rádio. Né? A fibra é um charme a mais. A fibra realmente, em termos de estabilidade, velocidade... É outra coisa, né? Sim, você não depende assim da fibra para velocidade. Você precisa dos aparelhos que está transmitindo e recebendo para ter velocidade. Se você quiser passar 5 megas, 10 GB na mesma fibra, basicamente passa. Alguma coisa assim que muda. Otávio, pelo seu conhecimento, essa evolução foi rápida ou ela demorou mais do que você acha que poderia demorar? Eu faço um paralelo com os celulares. Você lembra os primeiros celulares, o tijolão? Lembro. Depois começou o celular pequenininho, que era o StarTAC. Exatamente. Certo, né? Aí
a coisa vai evoluindo, ninguém queria telefone grande. Aham. Hoje é o contrário. Hoje todo mundo quer Exatamente. telefone grande, né? E a evolução do celular é a evolução da internet? Acompanha. Hoje, voltando então ao início, a gente instalava internet para quem tinha um computador. Queria internet no computador. No computador. Não existia No Wi-Fi. não tinha o smartphone, né? Nem. Nada. Então, a pessoa que queria, a gente instalou internet em Windows 95, 98, Passou por tudo isso. conheceu o XP, né? Tudo nessa fase. Então, naquela época já estava iniciando alguns notebooks ter Wi-Fi, mas não era comum não, era coisa ainda bem... era o charme, o diferencial, assim, era um computador já Uma Wi-Fi, loja embutido. que precisasse de dois, cada computador era um ponto. Era um ponto. Se fosse assim escritório, a gente conseguia fazer um computador como servidor de internet. Aí ele compartilhava para os outros computadores em rede. Mas no Wi-Fi, assim, a internet chegava por Wi-Fi, né? É a mesma tecnologia. Mas, por exemplo, assim, dentro do escritório, igual a gente tem um access point com roteador transmitindo assim para casa, ainda não existia. Isso aí veio acontecer de 2008 para frente. Eu acho que você não deve de lembrar, ou não sei. Você lembra-se o que era uma mensalidade básica naquela época lá? Valores, Marcelo, não alterou muito. O que alterou, Sério? assim, extraordinariamente foram velocidades, né? Assim, o plano básico, quando eu parei, era R$60, mas a velocidade era 128K. O plano maior de velocidade que a gente tinha era 512K. Não era nem 1 mega. 512 é metade de 1 mega. 1 mega é 1024K. Então, o que aumentou demais foi a velocidade. Hoje, um plano de R$80 são 250 mega. Olha a distância que está isso. Não. Então, a evolução está nisso. Não é questão do valor, mas a velocidade, a tecnologia dos aparelhos mudou. A gente não percebe, mas falando de novo, né? O plano top era meio mega. Isso aí é um plano já era um link dedicado, alguma coisa assim, já era partindo para pouco mais de meio salário, até um salário, dependendo da necessidade. Mas voltando em planos residenciais, hoje, com R$80 é um plano de 250 mega, né? Então já está... É um salto longo, né? E os próximos 10 anos, o que você acha que acontece com a internet? Eu acredito, Marcelo, que vai estabilizar. Não vai ter grandes mudanças, não? Não vai ter grandes mudanças, porque assim, não está tendo a necessidade de grandes mudanças. Houve, voltando aqui ao final, antes de 2010, por exemplo, não sei se você 90 lembra... até 2000 ali, para frente. Vamos falar um pouco... Mais para frente. Do ano 2000 a 2010 já teve uma evolução muito grande. Antes de 2000, a internet era quase que para notícia, alguma transmissão de documento assim, documentos mesmo, não tinha muita foto, não tinha muito vídeo. Até assim, antes de 2010, para você ouvir uma música no YouTube, você tinha que dar um play e segurar ela um pouquinho, carregar, que você não conseguia ouvir ela simultânea, ela não carregava simultaneamente. Então, isso agora... Acabou, né? Você não precisa de tanta velocidade mais. A gente acompanha lá, a gente está trabalhando diretamente, uma pessoa, assim, uma residência, vamos tocar em residência, ela consome pouco menos que 100 mega real. Né? Pode ser que, assim, numa festa vai ter muita gente, a densidade lá de clientes naquele Wi-Fi dela vai ter muito, ela vai precisar de mais velocidade, sim. Então, sempre trabalha com folga. Mas, assim, hoje nós vendemos planos de giga, né? O cliente que tem um charme, existe, claro, as pessoas que têm a real necessidade, estou falando assim, no geral, estabilizou, não tem assim, o que vai acontecer para consumir mais mega. A gente assiste uma TV online, a gente já faz uma transmissão online com qualidade boa, isso não tem assim por onde, uma transmissão HD, né? A qualidade boa. Você vai fazer uma transmissão, você vai consumir uns 80 mega, 60 mega. E não tem o que melhorar mais nessa transmissão para
querer consumir mais mega. Então, eu acredito que, assim, sempre vai haver novidades, mas está estabilizando. Hoje o pessoal, assim, confunde muito o que está se trabalhando, Marcelo. Não é assim agora a questão de jogar velocidade. Hoje a gente tem o roteador residencial, ele te joga aí 500 megas, 600, 700 megas, tranquilo. Mas assim, o roteador residencial que você tem na sua casa, por exemplo, ele vai te passar essa velocidade, mas ele é projetado para atender o quê? De 10 a 15 pessoas, com um sinal bom ali perto dele. É o que a Anatel, não só a Anatel, porque a Anatel acompanha assim, a legislação mundial, o projeto de roteador é isso, é atender esse tanto de gente, de 10 a 15 pessoas. Então, se tiver mais pessoas, não é que vai faltar velocidade. Aquele roteador não tem o processamento para administrar esse tanto de pessoas conectadas nele. Então, o que se está trabalhando hoje são rádios que conseguem administrar mais pessoas conectadas e não trabalhando mais na velocidade. Já tem assim um Wi-Fi 6 que chega a velocidade assim de 2 gigas e é igual eu falei, não está tendo essa necessidade de você ter um aparelho consumindo essa velocidade imensa. E falando do Otávio Amorim Barbosa, o que você anda fazendo? A gente sabe que você é gerente da unidade da Guarda dos Ferreiros da Goldnet Telecom. Fora isso, você tem mais empresas, você tem alguns projetos que você está desenvolvendo. Como é que está a sua parte empresarial? Não, bacana. A gente tem, né, a responsabilidade da loja de guarda lá, que é a maior filial hoje da Goldnet. Lá nós temos assim grandes empresas naquele polo industrial lá do Badap, grandes fazendas, né? Então são pessoas que têm assim uma grande demanda de internet. Então assim, a parte da Goldnet, nós temos aí a empresa, que é a Rota Ethernet, né? Que a gente dá aquela assessoria para quem precisa realmente trabalhar com a internet. E hoje também é tendência, o Marcelo. Então, você tem lá o seu programa, hoje as pessoas estão tudo com o programa online. Vai enviar um caminhão de alho, tem que tirar aquela nota instantânea online. Exato. Então, ele não pode ficar sem internet. Hoje, as internets são muito estáveis, isso é fato. Né? Goldnet, acredito que os outros concorrentes aí também sejam. E o que acontece? Acontece acidentes, pode acontecer de um caminhão bater num poste. Pode acontecer falta de energia, pode acontecer... Então, tem inúmeros fatores que pode causar essa falta de internet. A gente trabalha hoje, né? Claro que o link principal é o que a gente trabalha, a Goldnet, e temos, assim, parceria com outros colegas de serviço. A gente trabalha com de 2 a 5 provedores simultâneos, que se um falhar, a gente tem assim, até 3 de rádio, até 3 em fibra, mais 2 em rádio, que se um falhar, o outro já assume e o outro já assume. Além de controlar 100%, a gente monitora todo o seu tráfego. Fala assim, não, hoje, vamos colocar como exemplo a Rádio 98. Sim, Marcelo, a gente te atende com tal velocidade aqui, eu vou te trazer toda a documentação, só você está chegando ao pico da sua velocidade aqui, a gente tem que pensar em aumentar a sua velocidade. A gente monitora todos os rádios, né? Hoje a gente já trabalha com essa linha de rádio Unify, que são células que suportam maior velocidade e mais pessoas conectadas simultaneamente. E a gente tem um controle total disso. Fala assim, essa célula está trabalhando sobrecarregada, a gente precisa já adicionar outra. Então, a gente monitora tudo para te trazer uma solução para não ficar parado. Outra coisa de se pensar também, voltando na evolução da internet, né? A pessoa que, vamos supor, vai construir uma casa de um porte maior, ela já tem que pensar no Wi-Fi daquela casa como um projeto mesmo, como um projeto elétrico, como um projeto hidráulico. Porque, vamos supor, você vai instalar um chuveiro lá, ducha de todo jeito. Energia elétrica. Se não tem um projeto de energia elétrica bacana, você vai ficar na mão. Então, a sua casa é grande, uma densidade assim de convidados, você gosta de... Então, você precisa de um projeto para aquilo, para saber quais rádios
onde esses rádios vão ser instalados para ter a cobertura bacana, porque o provedor vai te entregar lá um roteador, vai te atender ali ao redor dele e com a densidade daquele roteador. Então, se um plano de uma casa maior, ele tem que ser todo planejado para não chegar depois. Sabe, minha internet não está legal, não está chegando em tal lugar. Aí Tem já que furar a para parede, chegar para tem o lugar, fazer. tem que furar, tem que passar. Tem o andar, a garagem, tá, área de churrasco, área gourmet. Exatamente. Então já projeta tudo isso, a gente já tem um estudo para isso tudo. Viu? A gente já faz esse projeto, já executa o projeto e deixa lá. Só te procurar lá. Só procurar o Otávio Piruá. Tá escutando? Isso eu não sabia. Sinceramente, isso eu não sabia, porque é interessante o que o Otávio falou. Você está construindo a sua casa, você investe em parte elétrica, parte hidráulica, engenheiro, arquiteto, que a coisa arada toda. E depois tá tudo pronto. Aí você vai, põe a internet para mim, põe um colar que você não vai ter que furar essa parede. Se você chama o Otávio, você visita a obra e fala, tem que fazer isso, uma tubulação aqui, então tá. 2 aparelhos, resolve o seu problema. Isso, a gente tem um mapa de calor assim, com a parede, parede com piso, vidros, isso tudo tem a porcentagem que atrapalha o rádio. O rádio, assim, o corpo humano não é sensorial a ele, a gente não vê a frequência do rádio, mas ele é igual ao som, uma parede já atrapalha ele, uma porta de metal já atrapalha mais. Então a gente tem os programas, os softwares que projetam tudo isso, melhor lugar para o rádio, onde a área que você quer cobrir, a gente tem todo o projetinho, a condição de fazer o projeto adequado para ele. Passa aí as suas redes sociais, seu contato, seu WhatsApp aí. Pode chamar aí no WhatsApp, é um telefone antigo aí, 99 9165 8888, viu? Então, repetindo, você quer fazer um projeto, você pode também ir lá na Goldnet, o Otávio está lá, ele vai te dar uma assessoria a esse respeito, né? Se o seu comercial, um escritório está com problema, a gente faz o estudo, a gente apresenta o projeto, pode ficar tranquilo que tem solução. Que bom. Né? Para você que não sabe, o Otávio, ele foi locutor aqui da rádio. Exatamente. Que ano que você foi locutor aqui na Positiva? Marcelo. Sem ser aquela vez que eu te contratei, fiquei 3 sábados, depois você falou assim, não dou conta mais não, meu horário não dá mais não. Essa ocasião, acredito, deve ter sido 14 ou 15, Foi, né? Foi. E assim, eu saí da rádio quando efetivamente assumi o provedor por completo, isso foi em 2004. Então, nós participamos aqui das primeiras rádios, né? Teve a Atual, teve a Alvorada, começou em 96 e fiquei até 2004, área do rádio. Tem saudade? Muito, eu gosto muito. A grande parcela dos meus amigos eu conquistei foi no rádio. É muito gostoso trabalhar na rádio. Deixa eu perguntar para o Otávio aqui, seja sincero, as rádios hoje tocam as músicas que você gosta de ouvir? Pode ser sincero. Não, né, galera? Cara, não, a gente até brinca muito com isso nós dois, né, Marcelo? O dia que você toca um Pink Floyd, que eu tô na estrada eu sempre toco. Mas é isso, cara. A tendência hoje é isso. É também. Isso, né, cara? Hoje o pessoal, as mídias sociais influenciam muito diretamente aquele tchan. Na época, você também começou nos meados dos anos 90. Lá 30 anos de Cristo. Era assim o rádio que apresentava a novidade, né? Hoje é o contrário, a gente toca a novidade que a internet... que os ouvintes trazem pra gente. Exatamente. Inverteu isso. Mas era gostoso, assim. Eu trabalhei em 2 rádios antes de trabalhar aqui, que era a Estúdio, antes de virar Positivo. O diferencial nosso era realmente conseguir as alinhar músicas diferentes isso, né? Que não tocavam nas outras. Então, você lembra quem eram os comunicadores junto com você? Tinha minha irmã, Ana Paula. Ana Paula. O Éder de Matutino. O Éder trabalhou com a gente aqui. É uma figura. Figuraça, cara. Tinha o Chico Mamona. Chico Mamona, lá da Alvorada, um abraço. Isso. Turma boa, isso. Tinha o Noraldo, que é açougueiro hoje. Passou o Marcos Leite, que acho que está no Rio Paranaíba. Trabalhou no Rio Paranaíba, grande comunicador. Passou gente boa aqui, hein? Não, a turma aqui era legal. Tinha o Ricardo, o Reginaldo,
Marquinho de Bambuí. Marquinho, grande Marquinho, um abraço para você, Marquinho. Você sabe que o Marquinho agora virou autoridade, né? Não tô sabendo. Virou autoridade agora. Eu preciso saber da história. Depois você procura saber, chama ele no WhatsApp. Virou autoridade, meu filho. Nós vamos conversar em off, então. Depois eu te conto a autoridade que ele virou lá. Isso aí, Otávio, deixa eu te perguntar uma coisa para você. Crescimento de São Gotardo de 2000 para cá é maior do que muitas cidades de Minas Gerais? Não, claro. São Gotardo, sim. Gente, nós temos aí muitos colegas em Patos, nessas férias do provedor aí. Basicamente, eu morei no Rio Paranaíba, na zona rural. O Rio Paranaíba cresceu muito devido à faculdade. Mas Exato. São Gotardo, assim, ela cresceu muito. São Gotardo, o pessoal fala assim... É bom, não é? Eu acho muito bom morar aqui. Ainda traz assim um certo ar de segurança, né? Apesar dos pesares, mas nós temos essa raiz de interior e ao mesmo tempo tudo que a gente precisa assim é fácil de encontrar. Não tá aquela bolha mais difícil, né? Antigamente tinha muito que se ir em Patos. Hoje você vai em Patos assim até a gente vai mais para passear do que para fazer alguma compra extraordinária. Porque você encontra tudo aqui, né? Já encontra basicamente tudo aqui. A internet, né, também já trouxe tudo isso. Se não tem de momento, pede amanhã, depois da manhã já está aqui. É gostoso, eu gosto de São Gotardo. Né? Esse crescimento, São Gotardo gosta muito de tecnologia, acompanha tudo. A agricultura aqui O nosso agro, o que falar do nosso agro? Então, aqui não falta emprego, né? É exemplo de tudo, exemplo de tecnologia, esse pessoal que planta a hortifruti aí, o pessoal trabalha em tecnologia de ponta, que é exemplo para o Brasil inteiro, até para o exterior, né? Então, São Gotardo é legal. O pessoal aqui tem a visão para o futuro, sim. Não, tá certo. Gostaria, sim, a gente está chegando ao final aqui. Eu gostaria que você, Otávio, falasse um pouco da empresa que você trabalha hoje, que é a GoldNet, Sim. Que é uma referência em nossa cidade, a GoldNet, não só de São Gotardo, da região toda, né? Região. O Luiz é uma pessoa também, como outras, né? A gente comenta aqui que São Gotardo tem essa visão empreendedora. O Luiz Sérgio é extremamente empreendedor, tem uma visão comercial muito ampla, merecedor de tudo que ele conquistou, porque ele corre atrás de tecnologia. O Luiz Sérgio emprega muita pessoa ao redor, né? Não só aqui em São Gotardo, eu acredito que são mais de 10 cidades que a GoldNet hoje atende, e atende assim com excelência. Quando eu trabalhava, a gente tinha assim, muita dificuldade em tecnologia porque não existia. Hoje, assim, volto a repetir, a GoldNet trabalha com tecnologia de ponta mesmo. Apareceu uma novidade. Vai atrás. Investe em conhecimento pessoal, investe em conhecimento profissional, em equipamentos. Então, realmente é uma empresa que assim, preocupa em prestar um bom serviço. Isso aí é fato. Um abraço, né? Toda a equipe da GoldNet lá, Luiz Sérgio, as meninas lá, a gente sempre fazendo ações com a galera da 98. Otávio, tem alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse para você? Não, Marcelão, é isso mesmo, a gente acompanhou na evolução do Eu nem te perguntei qual que é o seu time do coração. É o Cruzeirão. Cruzeiro, né? Não acompanho muito não, mas... Isso, e deixa eu te perguntar, você formou para advogado? Formei para advogado. Então, desculpa. Gente, é doutor Otávio Piruá. Né? Formei agora nesse final de ano, do ano de 2022. Bom, consegui passar nessa primeira fase e mês que vem tem a segunda fase. Vai dar certo. Exato. Você pretende estar no meio firme, no escritório aberto ou mais para frente um pouco? Marcelo, ou conciliar as duas? Uma coisa interessante que eu aprendi no direito é que tudo depende. Hoje eu não te falo que eu vou abrir um escritório ou não, mas vamos ver o que vai acontecer aí no futuro. Depende. Depende, cara. Não discute com o advogado. Otávio, obrigado pela sua presença aqui no nosso Estúdio 3, o nosso estúdio de podcast. E a casa está aberta a novas parcerias com você, que é um amigo, me escuta há muito tempo, sempre quando estou com Pink Floyd, Dire Straits lá e me manda mensagem. Tô ligado, hein? Desde a época do Expresso. Desde a época da Expresso, a Expresso me ajudou demais aqui em São Gotardo. Marcelão, primeiramente, parabenizar, né, pela iniciativa, tanto
pela ideia do programa, o podcast, e também assim é voltado a trazer a história de São Gotardo, né? Exato. E isso fica registrado. A gente comentou que a memória da gente às vezes é traiçoeira, a gente não lembra direito, mas a partir do momento que já é registrado, fica ali um arquivo, né? A gente sempre pode buscar aquilo, está disponível para quem quiser acessar. Parabéns aí pelo programa, pela iniciativa da plataforma e pela pessoa que vocês são aí, né? Que bom, cara. Pelo social que a Positiva 98 faz aí para São Gotardo. Ouvir a amiga é bom demais. É o que a gente fala, né? Naquela época lá, eu até perguntei para ele lá, os comunicadores da época, né? Se você procurar talvez uma foto, vai achar de um ou outro, mas não tem vídeo, tem nada. Exatamente. Então, de um tempo para cá, a Rádio Positiva já tem um arquivo de 2, 3 anos para agora. Imagina daqui 10 anos, cara. Você pegar uma matéria, talvez as pessoas não vão estar aqui mais. Nossa, você lembra aquela época lá e tal, né? Então a gente quer rodar bastante pessoas aqui de São Gotardo. Não só comigo, como todos os comunicadores da rádio e os podcasts que estão sendo produzidos aqui na 98. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Marcelo. Termina aqui mais uma edição do nosso Geral 98 aqui no canal da 98. Inscreva-se, dê um like, compartilhe e ajuda a gente a divulgar o nosso canal.